O nosso cérebro pode ser treinado para atingir mais bem-estar, para a gente se sentir melhor. Como se a gente pudesse fazer uma musculação cerebral, é isso, doutor Daniel Barros? Começando mais um programa Humanamente, hoje falando sobre neurofeedback. Se você não conhece, já fica por aqui para entender como é que ele pode funcionar para deixar as pessoas com essa sensação maior de bem-estar e de felicidade até, doutor? Bem-vindo. Olha só, mais um programa tecnológico pra gente, hein, Roberto? Humanamente aí no, na fronteira da tecnologia, mas a coisa não é tão. Tem muitos avanços tecnológicos que o neurofeedback usa, mas a iniciativa não é tão nova. Eu lembro, uma vez vi na TV, sei lá, estava na faculdade ainda, o sujeito que botava um sensor ali na mão e ia medindo quanto ele estava suando, né? E a pulsação, porque a gente sabe que quando a gente fica nervoso, você sua mais, né? Você aumenta a sua frequência cardíaca. E esse sensor estava ligado no computador que tinha uma sereia nadando ali na água. E conforme ele ia relaxando, a sereia ia afundando para o mar, ela ia se mostrando assim mais tranquila também. Então ele conseguia ter a visualização da sua tranquilidade. Ele tinha um feedback ali visual da sua tranquilidade, e com isso o sujeito aprendia a se tranquilizar mais. Eu quero saber da nossa convidada se é por aí, se ainda tem essa sereia, ou se são, quais são os parâmetros que se usa no neurofeedback, como que a gente pode treinar o nosso cérebro. Pois é, treinar a nossa mente. Quem conversa com a gente hoje é Amanda Soares, nossa entrevistada. Ela que é psicóloga especialista em neuropsicologia, mestre em ciências pela Santa Casa de São Paulo, doutoranda em neurociências e comportamento na USP. Oi, Amanda, bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Olá, Roberta. Olá, doutor Daniel. Muito obrigada pelo convite. Começa É contando pra isso gente, mesmo. Amanda, o que que é o neurofeedback? Ele surgiu baseado no biofeedback, que é um treinamento para melhorar desempenho físico, mas aí foi passado para a mente. Explica pra gente, por favor. E me diz também se você já viu essa sereia por aí. Tá. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, principalmente em companhia do doutor Daniel Barros, né? É isso mesmo. O neurofeedback, ele é uma modalidade do biofeedback, né? E ele tem como principal objetivo melhorar o funcionamento cerebral por meio de uma neuromodulação autorregulatória. Então, a sereia que o doutor Daniel viu há um tempinho atrás continua existindo, porém com os estudos, né, com o avanço dos estudos, hoje nós contamos com jogos, né, música, vídeos, né, a gente treina o cérebro, né, do nosso paciente através também de séries, né, assistindo uma série, né, então ele não tem nenhum efeito medicamentoso, ele não é invasivo, né, a gente chama de uma técnica não invasiva, né, ao cérebro, e ele é responsável por estimular as habilidades naturais do cérebro, né? Então ele vai regular, desenvolver potencialidades desse cérebro. Vamos traduzir aqui para o nosso ouvinte, né? Uma neuromodulação autoaplicada, ou seja, a pessoa mesma Exato. pode fazer, né? A pessoa ela vai se aplicar ali aquela técnica quase como um exercício, só que é um exercício de neuromodulação. O que é isso, Amanda? A gente vai ajustar, modular é meio que afinar, né? Ajustar, fazer um setup aí nos nossos neurônios. Como é que funciona? Bom, o paciente ele não recebe, né, nenhum tipo de radiação elétrica ou magnética, né, pelo equipamento de neurofeedback. Né? Então, o que que a gente faz? Alguns eletrodos são colocados, né, sobre o couro cabeludo desse paciente e através da captação, né, de emissões elétricas do nosso cérebro, né, que pulsam, né, dentro do nosso crânio, a gente consegue levar isso para um programa de computador. O programa de computador decodifica essas ondas, esses pulsos elétricos, e a gente consegue treinar esse cérebro, né? O indivíduo ele aprende, né, a se automonitorar através de atividades baseadas no treinamento eletroencefalográfico.
É isso que eu ia perguntar. É como se fosse um eletroencefalograma, né? Aqueles exames Isso. que às vezes a gente indica, ou as pessoas já viram no filme, né? Coloca lá uns eletrodos, aí tem umas canetinhas que vão riscando o papel, só que aí, nesse caso, em vez de ser as canetinhas, isso vai para um software. Isso, exatamente. Vai para um software, esse software decodifica essas informações e o paciente ele recebe o feedback na hora do treino, né? Então, isso a gente costuma chamar de condicionamento operante, né? Então, o paciente ele vai aprendendo por meio desse feedback no momento do atendimento, no momento do treino. Mas aí ele vai tendo feedback em relação ao treino que ele está realizando no momento, que tem o objetivo de melhorar sintomas específicos? Que tipos de transtornos normalmente são mais combatidos, são mais usados no neurofeedback, Amanda? Sim. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, a gente já tem uma gama de estudos, né, uma grande quantidade de estudos mostrando a eficácia do neurofeedback nesse transtorno. Então, quando a gente fala em dentro, né, cerebral, a gente vai ajudar áreas desse cérebro que podem estar um pouco mais inibidas ou um pouco mais ou trabalhando muito para executar uma atividade. Então, a gente vai regular essas áreas cerebrais. Então, no caso do TDAH, por exemplo, né, a gente tem aí, através de avaliações, né, através da entrevista que a gente faz com esse paciente, grandes déficits, né, na atenção, na memória, no nosso funcionamento executivo também, que é a nossa capacidade de se autorregular, de se autogerenciar, né, de processar informações. Então, a gente treina áreas, frequências específicas de áreas do nosso cérebro que vão ajudar, que vão ser reguladas para um melhor desempenho desse indivíduo em suas tarefas diárias. Inclusive, a gente tem estudos, né, que mostram o biofeedback, né, o próprio neurofeedback sendo modalidade do bio, né, em tratamentos ou treinamentos, melhor dizendo, né, em atletas, né, para melhorar o seu rendimento. Então, melhorar o foco, melhorar a capacidade, né, de resposta a um determinado estímulo também. Mas, Estímulo esse que pode ser, né, inclusive, do ambiente. ô Amanda, mas então explica na prática. O sujeito chega lá, tem déficit de atenção, senta lá com o aparelho, bota os eletrodos lá no couro cabeludo, o profissional vai lá e instala. E o que o paciente vê? Né? Ele vai fazer o quê? Quando ele está desatento, toca um alarme? Ou tem que jogar um jogo que vai monitorando a desatenção e vai levando? Como é que funciona na prática? O que o paciente vê desse retorno que ele vai tendo, que vai ajudando, né? Como no caso que eu falei lá, que eu vi antigamente, que era o biofeedback, se a frequência cardíaca estava alta, subia a sereia, se estava baixa, descia a sereia. Então o sujeito ia vendo, né? Ele visualizava a sua própria frequência cardíaca. O que o paciente visualiza, por exemplo, quando ele tem TDAH e vai fazer um treinamento desse? Ótima pergunta, doutor. Em termos práticos, né, eu sempre costumo perguntar para o paciente o que ele gosta de assistir. Então, eu sempre pergunto o que motiva esse paciente, né? Porque uma das demandas que a gente tem no consultório, principalmente do público infanto, juvenil, né, são mães que falam, olha, ele não vai bem na escola, mas ele adora videogame, né? O desempenho dele é alto no videogame. Né? Então, o que acontece? Então, primeira coisa é encontrar, é conversar com esse paciente, né? Para saber o que motiva esse paciente, né? Então, a gente tem ali a motivação durante a execução das tarefas como um nosso aliado, aliado até para o próprio paciente. Então, dito isso, a gente pode colocar séries, né, em plataformas digitais, a gente também pode usar músicas, né? Né? Então, a gente tem um software que tem todas essas ferramentas, né? E aí eu coloco, muitas vezes, uma tela sombreada sobre o que ele está fazendo, assistindo uma série, por exemplo, que ele gosta muito. Então, à medida que ele mantém a sua capacidade atencional nessa atividade,
a tela que é sombreada, ela fica mais clara. Então, quando ele perde o foco, a tela fica mais escura. Ah, que A legal. mesma coisa Para pode ele visualizar acontecer com jogos. exatamente. Muito interessante. Exatamente. E a mesma coisa pode acontecer com os jogos, né? Eu já tive pacientes que disseram para mim, Amanda, é meu cérebro que está fazendo isso? Eu falo, é seu cérebro que está fazendo isso, né? Porque eu colocava jogos, jogos de carrinho, né? E aí ele tinha que prestar atenção, se automonitorar, né, para fazer o carrinho andar. Então, quando ele perdia o foco, ou ele ficava com um pensamento um pouco obsessivo, do tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que me dar bem, eu tenho que conseguir ser eficaz nessa tarefa, o carrinho ou não andava, ou ficava dando voltas, né? Então, o paciente ele vai aprendendo, né? É um treino. É importante a gente lembrar que o nosso cérebro é um músculo, né? Então, esse músculo ele está sendo treinado, ele está sendo mais aprendendo novas habilidades, né, para lidar com questões desse ambiente. Só lembrando o ouvinte que é uma analogia, né? O cérebro não é um músculo de verdade como um coração, Legal esse mas conceito, né? ele é como um Não, músculo não que é. precisa É ser uma exercitado, analogia. né? Exato. É legal esse conceito para a Isso, gente pensar em evolução, em treinamento, né, em avanços isso. ao longo da vida. Estamos conversando com a especialista, psicóloga Amanda Soares. Ô Amanda, dá para a gente falar do neurofeedback no tratamento de traumas específicos, por exemplo? Então, até pessoas que já tentaram outros tipos de interferência, psicoterapia, medicamento, não tiveram sucesso e usam o neurofeedback para esse tratamento específico? Dá sim, Roberta, mas é importante ressaltar, né, que você precisa passar por uma avaliação médica, uma avaliação clínica, né, uma avaliação neuropsicológica também. Os estudos com neurofeedback para transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, ainda estão no começo, né? Então, é sempre importante, né, até mesmo associar a técnica com a própria psicoterapia, talvez com o auxílio medicamentoso também, né? Então, como ainda está muito no início, né, os estudos falam que sozinho, a neurofeedback como uma monoterapia, por exemplo, né, ele não tem uma eficácia ainda muito significativa. E eu achei interessantíssimo no primeiro bloco, quando você falou com relação à atenção, Amanda, é, o seu ouvinte não lembra se estava desatento ou se está chegando agora, era mais ou menos assim, eu coloco o eletrodo na cabeça lá do sujeito, ele vai assistir a série que ele quiser, a série que ele gosta. Só que o eletroencefalograma vai monitorando se ele está atento. Se ele vai ficando desatento, a tela vai escurecendo, né? Por que eu achei tão sensacional? Porque quantas vezes já não aconteceu com você, Roberta, comigo, com o ouvinte, com a Amanda também, a gente está vendo o Com negócio certeza. e de repente passa 5 minutos, você fala, nossa, eu estou viajando aqui, não estou mais prestando atenção. E você não percebe, você só percebe, você já desligou faz 5 minutos e só percebe depois que não estava prestando atenção. Com isso, com esse feedback visual, né, a coisa vai escurecendo, você já tem um alerta quando você está se dispersando e vai conseguindo treinar, manter a atenção. Entendi direito, né, Amanda? É assim que funcionava. Agora, É isso isso mesmo. isso funciona assim também, por exemplo, para ansiedade? Do tipo, tem alguma monitoração ali, algum monitoramento que pode fazer via eletro, e aí o sujeito tá, não sei, ou meditando, ou lendo, ou também, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, e começa a ficar ansioso e ele. Porque às vezes é isso, a gente tá com uma sensação ruim, a gente tá tenso, só que como a gente não tá se automonitorando, você nem percebe. Aí quando você vê, você já tá passando mal, já faz dias ali que você tá com um mal-estar, nem sabe por quê. Dá para fazer esse tipo de alerta, vamos dizer, também para ansiedade? Como é que funciona? É no meio de uma série também? Toca o personagem grita, para, você tá ansioso, como é que funciona? Dá sim. É importante ressaltar, né, que o treino do neurofeedback, ele está treinando o cérebro como um todo, né? Então, sim, se a pessoa se sente mais ansiosa, ela vai ter ali um aumento da frequência cardíaca, né? Ela vai ficar no estado maior, no estado de alerta, né? Então, isso vai prejudicar diretamente o rendimento
paciente no treino. Então, para que a gente possa treinar também essas questões, a gente varia, né, o tipo de treino. A gente às vezes faz um treino de relaxamento, né, de respiração, né, para ajudar o cérebro a oxigenar mais, né, essa pessoa a ter um estado mais calmo e também um estado que possa ajudar nessa eficiência terapêutica. Então, a gente tem treinos específicos, né, em termo até um pouco técnico falando, a gente tem uma onda específica chamada alfa, né, que é esperado que quando a gente fecha o olho, essa onda ela diminua em termos de frequência. Então, tem pessoas, inclusive pessoas muito ansiosas, que têm o excesso dessa onda. Então, a gente treina, né, a frequência, né, essa onda, para que também ajude na diminuição de estados ansiosos, para que essa pessoa também consiga, né, com a diminuição desse estado ansioso, manter o foco, se auto-monitorar, né, ter uma eficácia maior em determinadas tarefas. Mas, Desculpa, doutor. não, mas ela tem um feedback visual ali de que ela tá ansiosa? Ou ela vai vindo a onda alfa, que parece um tsunami, aí depois vai virando uma brisa num laguinho? Como é que ela tem esse feedback? Ela pode ter esse feedback tanto auditivo quanto visual, né? Então, auditivo, a música fica mais alta, fica baixa. Então, o feedback ele pode variar, visual quanto auditivo. E temos o outro feedback também, que pode ser um feedback termal, né? Ou feedback de frequência cardíaca, né? O paciente ele pode ter acesso a esses feedbacks, mas quem tem maior acesso também ao aumento ou não de determinadas frequências é o treinador, é quem está treinando. Então, o treinador ele precisa estar atento, né, ao aumento dessas frequências e o paciente ele está conseguindo atingir ali a sua meta, o objetivo do treino, para que ele possa também ir direcionando o paciente na execução da tarefa. E só para o ouvinte ter uma ideia, Amanda, em quantas sessões vocês costumam conseguir registrar uma melhora? Pensando na ansiedade, por exemplo. E onde são disponíveis normalmente essas sessões de neurofeedback? O ouvinte encontra em várias regiões do país já? Bom, a literatura fala que para uma boa resposta terapêutica, né, a gente indica de 30 a 40 sessões de treinamento, né? Mas durante as Semanais, primeiras diárias, sessões a gente desculpa interromper, semanais, diárias, mensais, como é que são as sessões? semanais, Uhum. né? Mas nas primeiras sessões a gente já identifica, né, ganhos. Lá no Instituto de Psiquiatria, né, no Serviço de Psicologia e Neuropsi, onde a gente já está trabalhando com o neurofeedback como uma estratégia de reabilitação, a gente tem observado casos que em 12 ou 24 sessões têm apresentado e relatado, né, melhoras em seu funcionamento atual. E aonde encontrar o treinamento, né? Para quem está onde, como eu quero curiosa, né? Quero encontrar. A gente tem treinadores espalhados sim, por vários lugares do Brasil. É importante que para você fazer o treinamento, esse treinador ele tenha que ter o certificado, né, em neurofeedback, porque o neurofeedback ele exige o mínimo de entendimento em eletrofisiologia, né, em processos cognitivos também desse mapeamento cerebral. Sabe o que ia ser bom, Roberto? Um alicate que apertasse assim o dedo da pessoa enquanto ela não relaxa. Aí, quando ela vai relaxando, o alicate vai abrindo. Se ela fica tensa, o alicate vai apertando. Aí quero ver se ela não vai relaxar O rápido. problema é Hein? que tem gente que o alicate nunca ia parar de apertar. E apertar o dia inteiro, né, Amanda? Estamos conversando com a Amanda Soares, neuropsicóloga, que está explicando melhor essa técnica pra gente, doutor. Eu já adiantei no final do bloco anterior que eu queria saber dela se o neurofeedback pode ajudar em outros transtornos. E já vou emendar as duas perguntas numa só, né? Porque a gente falou de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente sempre pensa em depressão. Como é que será que o neurofeedback funciona? Ele vai medindo se você está triste, aí se você vai diminuindo a tristeza, vai aparecendo um sorriso? Como é que você tem esse feedback, né? Como é que você tem essa resposta visual ou auditiva de que
você está com o seu humor mais para baixo, você consegue modular isso, será, numa sessão? E depois eu quero saber se aquela melhora que tem para memória no TDAH também pode ajudar pacientes com demência? Tem estudos para demência? Como é que é esse monitoramento e esse feedback? Hein, Amanda? Coloquei você na fogueira ou tem evidências para essas coisas? Tem evidência sim, né? Então a gama, né, para tratamentos baseado no treinamento e neurofeedback, né, ela está avançando cada dia mais, graças à ciência, aos estudos, né, as respostas também que a gente tem dos pacientes, né, o engajamento. É importante falar que o neurofeedback ele não é uma técnica que todos os pacientes ele pode se beneficiar ela, né? Tem pacientes que de fato não respondem à técnica, né? Então a gente precisa utilizar mais uma vez do apoio tanto medicamentoso, né, quanto também da própria reabilitação, né? Então, para a depressão, a gente tem sim estudos fidedignos também, publicados em revistas, né, de alto impacto, né, de fator de alto impacto, mostrando também a melhora dos processos cognitivos, né, que vão diretamente nos sintomas depressivos. Então, mais uma vez, quando a gente treina esse cérebro, a gente também faz um monitoramento, que a gente costuma falar, a gente monitora a cognição desse paciente. Então, a gente faz um protocolo ali de treino, treina 20 sessões, avalia esse paciente, né? Avalia a melhora que ele teve, o que ele relata, avalia também em termos quantitativos, a gente utiliza testes, né, neuropsicológicos que são capazes de mostrar para a gente a eficácia terapêutica, né? Então, temos esses resultados na depressão, temos esses resultados também em um processo, né, de demência. E lá no Instituto, a gente está investigando a eficácia do neurofeedback para pessoas que tiveram também Covid longa, né? Então, pessoas que relataram, né, perda de memória, dificuldade, irritabilidade, né, pós-Covid, a gente já está utilizando a técnica, já levamos alguns trabalhos para congressos, né, e tivemos, né, conseguimos prêmios também com esses trabalhos, mostrando a eficácia do neurofeedback também em pacientes que apresentaram déficits cognitivos pós-Covid. Mas nos déficits cognitivos pós-Covid, Amanda, a pessoa, uma das coisas, por exemplo, que os pacientes sentem, né, é uma lentificação ali, parece que o raciocínio fica mais lerdo, né, a pessoa fica mais, não só mais esquecida porque está desatenta, mas parece que tem aquele brain fog, né, o cérebro fica meio enevoado e os pensamentos ficam mais difíceis. Aí como é que é? Aí eu gosto de saber na prática, a pessoa senta lá, quando você falou, a pessoa com déficit de atenção, quando ela fica desatenta, a tela escurece. Ela vê que ela está desatenta porque a desatenção foi detectada pelo eletrodo, escurece a tela, ela, opa, peraí, preciso prestar atenção, a tela fica clara de novo. Como é que é para, por exemplo, essa lerdeza de raciocínio? Como é que é o feedback? Você monitora lá o cérebro da pessoa e o que ela tem que fazer? Ela tem que ler um texto, ela tem que fazer um sudoku, e qual é o retorno que ela recebe para ajudá-la a melhorar o seu raciocínio? Ela faz atividades que ela mesma relata, que pode relatar que gostaria de fazer, pode ser o sudoku, pode ser a série, pode ser ouvir música, né? Pode ser ver um vídeo, né? Tem um vídeo, inclusive, no software, que ele é uma bicicleta, né? Então, o paciente, à medida que ele vai, isso é o feedback visual, né? Então, à medida que ele vai se concentrando e atingindo, né, o que foi planejado para aquele treinamento, né, atingindo a meta e o objetivo daquele treinamento, essa bicicleta ela vai, né, se movimentando, né? Então, a gente conta tanto com o feedback visual, o feedback auditivo, e é isso, ele senta, a instrução para o paciente é essa. Você vai sentar, eu vou colocar aqui alguns eletrodos, né, em determinadas áreas do seu cérebro, e você vai assistir ao vídeo, como se você estivesse, né, em casa, né, tentando
manter a atenção, né? Então, a instrução para ele é muito simples. Uhum. Tanto que quando o paciente, né, ou ele fica muito aflito, né, fica mais ansioso, a tela, o vídeo ou a música, o que ele estiver recebendo de feedback naquele momento, para, né, não avança, Uhum. né? E o treinador, né, capacitado para fazer a sessão de neurofeedback, ele vai monitorando, né, no computador, né, a frequência. Então, geralmente, quando a bicicleta, né, que eu dei como exemplo, para de se movimentar, é porque ele atingiu um limiar de frequência que não é, né, o que está sendo treinado, né? Então, tudo isso ele vai aprendendo, né, e vai ajudando na sua autorregulação mesmo. E você falou do uso complementar com medicamentos, por exemplo, do neurofeedback. Pode substituir a terapia? Não, não substitui a terapia, né? É importante que né, caminhem juntos, né? A terapia também, ela ajuda, né, nessa mudança, né, nesse acolhimento para com o paciente. Então, neurofeedback, mais terapia, né, dando exemplo aqui, medicamento, né, são cada vez mais potenciais para, né, a melhora terapêutica, para a resposta, né, terapêutica. O negócio é tão interessante, Roberto, é que a Amanda comentou de feedback de temperatura, né? Você pode medir a temperatura da pessoa e ela ter ali a resposta visual. Eu conheci um médico que, enfim, trabalha com isso, que ele consegue regular a temperatura das mãos. Ele consegue deixar a mão mais quente ou mais fria sozinho, porque foi submetendo ao neurofeedback e aí ele via a temperatura subindo, a temperatura descendo, e o cérebro vai de algum jeito aprendendo, né, Amanda, a receber esse feedback e vai aprendendo a controlar algumas coisas, né? Exatamente. E até isso tem a ver com uma pergunta que eu queria fazer para Amanda. O que o neurofeedback nos ensina sobre o funcionamento da mente humana, Amanda, para a gente começar a encerrar? A mente humana você é capaz de aprender, né, novas estratégias, né, de lidar com determinadas questões desse ambiente. Eu acredito que o nosso cérebro, né, as pesquisas também têm mostrado isso, pesquisas inclusive com outras técnicas neuromodulatórias, né, têm mostrado a capacidade do nosso cérebro, né, de aprender, de aprendizagem, né, a gente chama dessa capacidade neuroplástica incrível que o nosso cérebro tem de reaprender, de aprender e também de aprimorar as nossas potencialidades. Muito legal. Muito bem, a mente sempre nos surpreendendo, né? E o uso da tecnologia, você vê como pode ser útil para a gente desenvolver, como a Amanda falou, novas estratégias, né? O que a gente quer aqui é caminhos de melhora, né, Roberta? É isso, nesse espaço aqui sempre de acolhimento, de informação e de saúde para o ouvinte. Amanda, muito obrigada por essa conversa, adoramos, volte sempre, bom trabalho para você. Muito obrigada, Roberta, doutor Daniel Barros. Espero sim voltar mais vezes. Um abraço, Amanda. Eu vou fazer meu teste lá um dia desses, hein? Depois você conta pra gente aqui no Estamos Humanamente, esperando doutor? você. Queremos saber detalhes, adoramos bastidores. Doutor Daniel Barros, voltamos na semana que vem com mais Humanamente. Tem também a sua coluna diária aqui na programação da Band News FM. Programa em vídeo disponível lá no YouTube. Acesse pelas plataformas digitais. Até lá. Até lá. Beijo, gente.